de pé, por nos permitir estar na caminhada, segundo rumo ao direcionamento para o nosso aprimoramento como espírito que somos. Pai, sei que não é fácil caminhar, sei que não é fácil viver neste mundo de provas e expiações. Tantas dificuldades passam por nós, adversidades da vida, mas é necessário um momento para cada um de nós. Renúncia, comprometimento e disciplina para seguir nesse processo de evolução. Quantos de nós estamos vivendo processos difíceis de doenças na família, de pessoas vivendo em conflitos, nós mesmos vivendo em conflito consigo próprio. E buscamos o lenitivo necessário. E esse lenitivo encontramos nessa bússola maravilhosa para nós, que é o Evangelho, trazido com as mensagens edificantes, e o nosso Mestre Jesus como nosso modelo e guia. E assim a gente vai seguindo nesse processo. E neste momento, como não agradecer a Ti, Mestre, e a esses mensageiros celestiais que tanto nos abençoa com a dádiva da amorosidade, da luz necessária, da paz que nos acomoda, que nos acalma. E nesse instante a gente recebe essa energia curadora, onde os nossos amigos benfeitores que aqui já se encontram transformam toda a energia de dificuldade na energia solutar para nós. Se assim tivermos fé e acreditarmos, alcançaremos de fato a cura verdadeira. E levamos em pensamento para todos aqueles que necessitam disso, para nós, para os nossos entes queridos, para os nossos irmãos que estão nos leitos de hospitais, para os nossos irmãos que estão encarcerados, para os nossos irmãos que estão nos abrigos, para os nossos irmãos que estão nos orfanatos, para aqueles que estão jogados nas ruas, para aqueles que estão sofrendo momentos de dores, de dificuldade nas suas vidas. Transforma-nos, Senhor, em energia solutar. Não para que cesse, mas que dê o necessário para cada um de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor. Assim seja feita sempre a tua vontade, assim na terra como também nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoa sempre as nossas ofensas, à medida também que nós devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em novas tentações, nos livrando de todo o mal. Que assim seja. E assim, nessa noite de hoje, para falarmos, da verdadeira cura, eu convido o nosso querido irmão Marcelo, já é da casa, para que ele venha proferir
a sua mensagem da noite. Seja muito bem-vindo, meu querido. Meus irmãos, que a luz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. A doutrina espírita nos explica a verdadeira constituição do homem e do universo, de uma forma simples. Existe, acima de tudo, o Criador, Deus. E é bom esclarecer que Deus, a rigor, não é nem pai, nem mãe, nem velho, nem novo, não é um espírito, não é o amor na sua conceituação. Deus é Deus. Eu sou o que sou. Está acima da compreensão humana. Os espíritos explicam. Os homens sabem algumas coisas que Deus não pode deixar de ser. E sabe algumas coisas que Deus não pode ser. Mas os homens não sabem quem Deus é. A compreensão de Deus é um sentido que falta à humanidade. No entanto, nós, pelo nosso raciocínio lógico, sabemos que Deus tem que ser incriado, o eterno, porque senão, quem viesse antes dele que seria Deus. Nós sabemos que ele é infinitamente poderoso, infinitamente inteligente e infinitamente bom. E que não pode fazer coisas imperfeitas ou injustas. Se existir alguma coisa imperfeita sobre a terra, Deus não existe. Se existe um Deus infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente poderoso, nada está errado. Perguntaram, acho que foi Lavoisier, que perguntou a um bispo, para que Deus tinha criado o inferno? Se Deus é infinitamente poderoso e infinitamente bom, o inferno não deveria existir. O bispo respondeu para ele o seguinte: Deus criou o inferno para mandar as pessoas que fazem esse tipo de pergunta. Está respondida a questão. Mas este é o verdadeiro, é o tema mais antigo da filosofia. Um dos temas mais antigos. O problema do mal e da dor. Se o universo é governado por um ser infinitamente poderoso e bom, por que o mal? Por que o Satanás? Ora, se o mal existir, ou Deus não é infinitamente poderoso para evitar o mal, ou Deus quer que o mal exista. O Espiritismo traz uma resposta lógica. O mal não existe. O que existe é a desobediência do homem às leis de Deus. Mas o mal não existe. Não tem nada errado. Mas vocês vão dizer, claro que o negócio tem errado, tem alguma coisa errada. A minha coluna me mata. A minha coluna não está no lugar. Desde que nós descemos das árvores e nos tornamos humanos, nós somos os únicos seres bípedes da Terra. Só o homem caminha com duas pernas e dois braços livres. Então, a nossa coluna está no lugar errado, por isso que ela dói. Ah, mas Deus fez errado. Para que Deus criou o apêndice?
só para dar apendicite. Está errado. Recentemente, o ano passado, na verdade, eu fiz 2 estudos essenciais para eu me reconciliar com Deus. Primeiro, eu estudei as muriçocas. Tem muriçoca aqui, não? Eu estava convicto, na minha concepção espírita, que Deus tinha criado as muriçocas com a função de perturbar o meu juízo. Aí eu descobri que as plantas precisam ser polinizadas e alguém tem que fazer o trabalho. Vocês estão vendo um monte de abelha aí fora? Adivinha quem está polinizando as plantas? As muriçocas. Ah, mas como assim? Só as fêmeas, tinha que ser, né? Puxam o nosso sangue na hora de reproduzir. Os machos ficam polinizando as plantas. Então Deus está certo. Ele não pediu a minha opinião na hora de criar o universo. Está tudo certo. Está certo meu oftalmologista dizer que a minha visão vai ficar cada vez mais pior do que porque eu passei dos 40, ele me deu essa grata notícia. Está certo. E eu vou dizer para vocês porque está certo. A saúde física plena não é desejável. Não está no plano de Deus. E não é uma condição desejável. Não é uma condição ideal. Isso é chocante, né? Você quer ter uma saúde plena. A OMS define saúde como um estado integrado, integral de harmonia física, espiritual, social e econômica. Que coisa linda. Meu irmão, um estado integral de harmonia familiar, social, econômica e orgânica não está nos planos de Deus. Não foi para isso que nós viemos à Terra. Uma vida sem doenças não é uma vida produtiva. Um corpo plenamente saudável não é interessante. Vamos começar por aí. E eu vou explicar por quê. Então, nós estávamos explicando sobre a criação. Abaixo de Deus Todo-Poderoso, que sabe tudo, está tudo certo, até a sua unha encravada está no lugarzinho certo. Porque Deus é perfeito, Ele não erra. Então está tudo no lugar. Não é o mundo que está errado. Abaixo de Deus existe o plano material e o plano espiritual. Ou mais filosoficamente falando, a matéria e o espírito. Qual é a função do espírito? A função do espírito é realizar o plano de Deus. Atuando no plano material. E qual é a função da matéria? A função da matéria é servir de instrumento ao desenvolvimento do espírito. O espírito, sobretudo quando chega na sua fase humana, é o ápice da criação divina. O ser humano é o ápice da criação. O ser humano não é o ápice da criação porque nós somos inteligentes. Cachorros e gatos são inteligentes. Uma vez eu li no Reader Digest uma frase que eu nunca esqueci. Os gatos domesticaram os homens. Quem é que ganha comida de graça? E ainda fica fazendo dengo pino carinho. E ainda olha com aquela gente, com aquela cara. Meu humano vai fazer a minha vontade. Então, os gatos são extremamente inteligentes. Eles domesticaram os homens.
Nós estamos a serviço deles. Os cachorros, o cachorro ainda tem alguma utilidade, o gato vive só de beleza. Porque nem para caçar rato mais presta. Manda seu gatinho, criado na ração atrás, passa um rato na frente dele e vai dar um tchau pro rato. Então, os animais são inteligentes. São inteligentes, são temperamentais, são sensíveis. Nós não somos o ápice da criação porque somos inteligentes. Nós somos o ápice da sua criação porque nós somos a criatura que pode compreender o Criador. Somente o homem pode contemplar o Criador. Somente o homem pode tentar se igualar ao Criador criando. Então, é por isso que a Bíblia diz, em frase metafórica, que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Mas o que os homens fizeram foi um Deus à imagem e semelhança dos homens. Um ser orgulhoso, arrogante, que precisa ser homenageado porque é carente. Tem outra coisa que nós precisamos esclarecer sobre Deus. Deus não tem carência afetiva. Ele não vai se estressar porque você não acredita nele. Ele não vai ficar triste porque você faz o mal. E ele não vai ficar feliz porque você vai cantar glórias ao Senhor, hosanas ao Pai na altura, e ficar gritando o nome dele durante 1 hora. Porque ele não tem carência afetiva. Carentes somos nós. Então, nós fizemos Deus a nossa imagem e semelhança. Porque ao invés de nos levarmos em direção a Deus, nós rebaixamos Deus para o nosso nível. Mas, o que nós estávamos dizendo é que o homem é a imagem e semelhança de Deus porque nós temos responsabilidade e vontade. E os espíritos dizem que o homem é um espírito transitando da animalidade para a angelitude. Então, o objetivo do plano material é fazer com que os espíritos cresçam em sabedoria e amor até entenderem Deus, porque aqui na Terra a gente não entende. Não sou eu que estou dizendo, não. Kardec pergunta se Deus é infinito. Aí os espíritos dão uma bronca em Kardec. Você está definindo uma coisa que você não conhece por outra que você não conhece. Nós já estamos lidando aqui o que é Deus em essência, a inteligência suprema, o Criador de todas as coisas. Estamos lidando aqui as propriedades de Deus, o que Deus não pode deixar de ser, o que Deus não é. Não tente avançar além disso não, porque você não vai entender. Você não vai entender porque o homem da terra é primitivo demais para isso. Mas o objetivo da criação é a criatura entender o Criador, o que vai acontecer em outros planetas. O plano de Deus é diferente do nosso plano. Quando você bota um menino no mundo, o menino tem um plano claro. Ele quer comer chocolate e andar de bicicleta. E ir para a praia. Na verdade, eu quero ir para a praia até hoje. Comer de chocolate também quero, mas andar de bicicleta eu já estou. Então, o plano do seu menino é esse. Se você tiver uma casa de praia, e tiver boa comida, e tiver uns coleguinhas para brincar, seu filho quer ficar lá o ano todo. Ainda mais se tiver um tal de um PlayStation, pronto. É o plano de vida do seu filho. Você tem um plano diferente para ele. Você quer que seu filho estude, fique sabido, inteligente, sábio, trabalhador, diligente, que ele seja um homem de bem.
seu plano é mais avançado do que o plano dele. Nós somos crianças. Nós temos um plano. Nós queremos um corpo saudável, bonito, que dê bastante prazer, para a gente passar a vida toda exibindo roupas bonitas, comendo bem, dormindo bem, curtindo. E tem alguns ainda, eu estou falando a melhor das hipóteses, porque boa parte da humanidade quer passar o resto da vida bebendo cerveja. É o nosso plano. Futebol e cerveja. E churrasco, desse plano eu gosto muito. No nosso plano, qualquer doença é um incômodo. Enquanto o meu corpo não estiver saudável, bonito e me dando prazer, ele está fora do meu plano. Dizem que a diferença de um adulto para uma criança é que os brinquedos ficam maiores e mais caros. Então, no meu plano, eu quero um corpo bonito, uma casa bonita, uma esposa bonita, um filho bonito, um carro bonito e potente, férias na praia, aposentadoria antecipada. Se deixou de funcionar um rim, o meu plano foi frustrado. Eu quero que as pessoas me amem, eu quero que falem bem de mim, eu quero receber presente no aniversário, no Natal também aceito fora do Natal. É o meu plano. Mas Deus tem outro plano. Deus quer uma criatura que seja capaz de compreender o Criador, que seja capaz de executar o plano do Criador. Deus quer formar engenheiros siderais, espíritos que constroem planetas e estrelas, espíritos capazes de executar o plano de Deus, constituindo o universo. Engenheiros siderais não se formam em corpos saudáveis. Anjos não se formam em corpos saudáveis. Espíritos puros não se constroem numa situação saudável, social, economicamente, fisicamente. Isso não constrói espíritos puros. A inteligência humana não se constrói sem desafios. É o plano de Deus. Sinto muito, meu filho, sua dor de cabeça é do plano de Deus. Corpos que não sentem dor de cabeça não servem. Não executam sua função. A função do corpo é o desenvolvimento do espírito. O espírito é pré-existente ao corpo e sobreviverá ao corpo. O corpo começou a morrer no dia que nasceu. No dia que você nasce, você começa a renovar as suas células a cada, se não me engano, 7 meses. Renova as células inteiras. Aliás, o corpo precisa da morte para sobreviver. O órgão mais frágil do corpo é o cérebro, porque ele não morre. Todos os nossos órgãos renovam as células. Morre e ressuscita. Mas as células nervosas, elas têm a plasticidade, elas estabelecem novas conexões com o passar do tempo, mas elas não têm o poder de regeneração que o resto do corpo tem, porque elas não morrem. Onde há morte, há vida. É a lei de destruição. Então, um corpo que não se destrói, não traz vida.
Então, não é interessante um corpo perfeito. Ele não serve ao adiantamento do espírito. Se nós fôssemos com um corpo perfeito, a gente seria o Superman. Vocês já assistiram um filme do Superman. Pronto, aquilo é um corpo perfeito. Aquilo não serve. Se o nosso corpo não sentisse calor, nunca ninguém ia inventar ar-condicionado. Se o nosso corpo não sentisse frio, nunca ninguém ia inventar roupa. Se a gente não precisasse usar óculos, nunca ninguém ia desenvolver a ótica. O corpo físico é cheio de desafios para que o espírito desenvolva a inteligência. É para isso que a gente reencarna. Então o corpo precisa comer, precisa dormir, precisa de água, e a gente vai atrás da comida. Mas, há 10 mil anos atrás, a humanidade alcançou a riqueza material. A gente acha que não é rico, mas a gente é muito rico. A humanidade inteira. Foi quando o homem inventou a agricultura. E nós passamos de coletores, coletores caçadores, para pessoas que plantam e produzem excedentes. Portanto, se vocês estão esperando um momento de prosperidade material para que a humanidade seja feliz, esse momento aconteceu há 10 mil anos, quando o homem passou a produzir mais do que necessita para viver. Faz 10 mil anos que a humanidade produz mais do que necessita para viver. É por isso que nós estamos gordos. Eu não, alguém. Porque a gente produz mais do que necessita para viver há 10 mil anos. Foi aí que surgiu a história e as cidades. Nós já somos ricos há milênios. Ah, mas por que tem gente passando fome? O país mais rico do planeta tem uma epidemia de obesidade e tem 800 milhões de pessoas passando fome. O livro dos Espíritos coloca: nenhum país onde há miséria pode se considerar cristão. Então, a prosperidade material nós já temos há milênios. No momento que a humanidade produz mais do que precisa, e esse é o nosso estágio até hoje, nós somos prósperos. A partir da Revolução Industrial, do Iluminismo, culminando no século XX, nós passamos pela Revolução Científica, a ponto do grande político alemão Otto von Bismarck, no ano de 1900, há 100 anos atrás, ele disse que o homem não tinha que inventar, que eles estavam vivendo um tempo chato, porque tudo o que tinha que ser descoberto já tinha sido descoberto. Essa era a opinião de Bismarck. Revolução sanitária. Nós tivemos uma das maiores invenções da humanidade, que foi o vaso sanitário e a rede de esgoto. Inventaram antibiótico, inventaram vacina, inventaram anestesia. Isso há 100 anos. O que dizer de hoje? Qual é a condição humana hoje na Terra? Nós temos excedente de alimentos, comida à vontade. Nós temos conforto dentro de casa. Nós temos um aparato médico que os nossos ancestrais não podiam nem imaginar, um transplante de órgão. Nós temos tudo. Tudo o que a minha avó nem imaginava que um dia, quando apareceu a TV preto e branco, que iam assistir filme num aparelhinho celular.
E nós continuamos doentes. Sobretudo de depressão, transtorno bipolar e ansiedade. A humanidade, que tem tudo, é mais doente do que o homem pré-histórico que não tinha nada. Com índices alarmantes de suicídio. Nossos corpos continuam doentes do mesmo jeito. É porque o Espiritismo nos explica o que ninguém explica. Além do fato do corpo existir para o desenvolvimento do espírito, é o espírito que forma o corpo. Isso nós estamos dizendo de graça, o que há 4.000 anos atrás somente os iniciados egípcios sabiam. Mas alguns sábios gregos também sabiam. Mens sana corpore sano. É o espírito que forma o corpo. E são as necessidades do espírito que formam o corpo físico. É simples de entender. Tem muita gente aqui que é pai e mãe. Papai e mamãe têm a mesma genética. Então, teoricamente, filho de peixe, peixinho é. Então, todos os filhinhos têm a mesma genética. Têm a mesma origem genética. E por que diabos um é diferente do outro? É porque quem constrói, quem pega o material genético de papai e mamãe e constrói o corpo, é o espírito. O espírito vai escolher entre os espermatozoides de papai aquele que tem a carga genética que ele precisa. O espírito vai mexer nos genes até para dar defeito, fazendo com que a criança pode nascer com doenças congênitas. Mas o que você acha que é defeito é a obra do Espírito. Foi o Espírito que construiu o corpo para as suas necessidades. Está lá no livro dos Espíritos. Quais tais? O que Kardec chamava na época de idiotia, que hoje tem várias classificações. Nós temos autismo, temos esquizofrenia, temos a síndrome de Down. É o espírito que nasceu. Tem gente que já nasce com depressão endógena, o sistema nervoso já nasce alterado. Foi o espírito que fez. O espírito constrói o corpo segundo as suas necessidades. Mas como assim? Como é que um espírito pode construir um corpo com hidrocefalia? Humberto de Campos explica. Ele tem a história do Cabeça, um grande advogado. É aquele que fazia a vítima virar réu, ainda pedir desculpa para o ladrão. Não passava ninguém. Essas coisas não acontecem no Brasil, mas vamos fazer de contas. Ninguém conseguia prender ninguém. Não tinha juiz para prender o pior bandido do mundo. Ele era chamado o Cabeça, ficou milionário. Soltou um bocado de estuprador de bandido. Não que o bandido não mereça defesa. Deixar claro aqui. Para o criminoso ser punido com justiça, ele tem que ter defesa. Mas o Cabeça dava nó em pingo d'água. Ele foi para o plano espiritual. Ele planejou a reencarnação dele.
ele reencarnou com hidrocefalia. A hidrocefalia trouxe um baixo desenvolvimento cerebral. Ele nasceu com déficit de inteligência e com a cabeça enorme. O espírito molda o corpo. Um corpo saudável seria interessante para o cabeça? Não. Um corpo com um cérebro saudável seria interessante? Não. Ele ia cometer os mesmos crimes novamente. Está no Evangelho segundo o Espiritismo uma mensagem do cura d'Ars, que foi um padre francês da cidade de Ars, muito famoso, um espírito bom. E encarnado ele já realizava curas, e desencarnado então ele era evocado. Uma menina cega foi procurar ele. Ele disse: menina, você não sabe o que você está pedindo. Você fez muitas coisas erradas na encarnação passada. Você prejudicou muita gente. Agora que você está cega, você não pode prejudicar mais ninguém. A cegueira, e ele diz isso na mensagem, a cegueira do corpo, frequentemente, é a visão do espírito. Então, você não sabe o que você está me pedindo. E o cura não curou a menina. Era interessante que ela ficasse cega. Mas vocês me dirão, mas Jesus curava as pessoas. Para que Jesus curava as pessoas? Primeiro, Jesus só curava as pessoas mediante a fé das pessoas. Então, nós dizemos que a função do corpo é desenvolver o espírito. Então a mulher, um espírito antes orgulhoso, insubmisso, depois de passar 12 anos sangrando, o que na sociedade judaica era um escândalo, porque a mulher durante a menstruação é considerada uma mulher impura. Ninguém pode tocar nela. Depois que passa a menstruação, ela tem que ir para o templo se purificar, para o pai e o marido poder chegar junto. Uma mulher amaldiçoada, sangrando há 12 anos. Uma pária da sociedade. A doença dela não era um simples corrimento, era uma condição social. Era uma condição de ostracismo, de exclusão social. Mas isso desenvolveu o quê? A humildade. A humildade desenvolveu a fé. E ela foi rastejando no chão, no meio da multidão, porque ninguém ia deixar uma mulher impura chegar perto de Jesus. Quem não conhece o contexto histórico do Evangelho não entende. Ela foi escondida e tocou na orla da saia de Jesus, que é a faixa que o rabino tinha, que significa a ligação dele com Deus. E Jesus disse: uma virtude saiu de mim. A mulher se curou, toda envergonhada. Fui eu, Senhor. Tua fé te curou. Então, a doença existe para despertar a fé. Vocês acham que vão ter fé em Deus quando estiverem em casa confortavelmente, comendo bem? Não, meus irmãos, vocês vão despertar a fé em Deus quando estiverem doentes. Eu mesmo tive uma experiência interessante. Eu desenvolvi um sentimento de gratidão quando eu fui fazer minha cirurgia de hérnia no hospital. Eu estava lá no hospital, dando um bocado de vexame por causa da minha hérnia. Ao meu lado direito, eu nunca vou esquecer disso, isso eu vi isso. Tinha um senhor de 80 anos que tinha 3 filhos e não tinha nenhum filho dele lá no hospital. Ele estava sozinho.
Do meu lado esquerdo, tinha um jovem de 24 anos com a namorada. Ele tinha câncer. Ele estava operando de câncer. E eu, com a minha mãe do lado, com hérnia. Pense um homem que saiu do hospital feliz e realizado. Também para mim, foi uma experiência de humildade. Porque, meu irmão, quando te dão a tal da anestesia e você apaga, era uma vez o ser humano, você está entregue a Deus e aos médicos. Que será de mim agora? Era uma vez um homem forte e poderoso que podia tomar decisões, caminhar daqui para lá. Eu estava completamente entregue com a minha vida na mão dos outros. Que sensação, gente. Então, eu estou falando, eu não tenho nem o que reclamar, é uma hérniazinha, né? Foi um grande aprendizado para mim, uma experiência espiritual, eu ir para o hospital fazer minha cirurgia. Uma experiência de gratidão para os médicos, de gratidão com os meus problemas. Eu aprendi o que é problema de verdade. Depois disso eu tive no hospital muitas vezes para ver o problema dos outros. Só aprendizado. Graças a Deus eu tive uma doença e precisei ser operado. Uma experiência evolutiva marcante na minha vida. Agora tem gente que precisa de experiências mais rigorosas. Tem gente que só acorda para Deus depois que sofre experiências mais rigorosas. Quantas pessoas vêm para o centro espírita? Porque passaram pelo médico, pelo psiquiatra, pelo pastor, pelo padre, pelo pai de santo. Depois que ninguém deu jeito, ele vem aqui no centro espírita. Depois que tudo falhou, aí vem para o centro. Aliás, o maior divulgador do espiritismo são os obsessores. Um obsessor faz o trabalho que 10 palestrantes espíritas não faz. Vem todo mundo para o centro. Então, o que será do pobre coitado se ele não tiver uma doença, cheio de poder, de dinheiro, humilhando os filhos, a esposa, os funcionários, porque eu mando, porque eu faço, porque eu aconteço, porque eu trabalho, porque eu sou inteligente, eu sou poderoso, e aí, de repente, ele tem um câncer. Pronto, acabou o poder do homem. Vocês têm dúvida que algum espírito vai se regenerar? Deus tem meios de dobrar todos os espíritos. E esses meios não estão na terra, porque no plano espiritual existem meios mais dolorosos e mais pedagógicos do que na terra. Então, é muito mais interessante nós expiarmos o nosso mal na terra. E muita doença orgânica acontece para levar o homem para Deus. Orgânica e psicológica, que são as maiores doenças hoje. Agora que nós estamos bem alimentados, né? Todos deveríamos estar, porque se tem alguém passando fome é por causa do orgulho e do egoísmo humano. Não justifica. Cada pessoa na rua que está passando fome está mostrando para nós a nossa pequenez moral. Está mostrando como o homem é brutalizado e egoísta. Depois quer reclamar da apendicite. Minha mãe dizia, quando eu dizia, minha mãe, meu dedo está doendo, é para você lembrar que tem dedo. Ah, vocês ouviram isso, né? Que bom que você tem uma cabeça para doer, né, meu filho? Tem um nariz para sangrar, tem olho para coçar. Glória a Deus. Mas muitas doenças não é para lembrar que o dedo está doente, não. É para lembrar que você é filho de Deus, que você não pode nada e que você precisa amar os seus irmãos. Porque a função da dor é acordar a gente para a dor do outro.
então Deus sabe o que faz. Se nós tivéssemos uma condição física perfeita, nós nos desviaríamos. A nossa dor mantém a gente no caminho. A dor que chega para a gente é a dor que mantém a gente no caminho. Porque nós dizemos, o objetivo do corpo é desenvolver o espírito. Então Deus vai mandar todos os recursos para conservar a gente no caminho. Tem uma história que Chico Xavier conta, né? Que uma moça foi do interior para a cidade grande, naquela época em que existiam moças inocentes, e ela estava sozinha, isso há uns 50 anos atrás, para tentar a vida na cidade. Quem sentou do lado dela? Um cafetão, fazendo um monte de promessas para ela, ia levar ela para se prostituir. O espírito protetor da moça chegou, essa moça teve um desarranjo e vomitou em cima do homem. Portanto, meu irmão, se alguma mulher vomitar em cima de você, você fique ligado. E aí a vida dela foi salva. Quantas vezes a nossa vida foi salva pela nossa doença? Famílias são regeneradas no leito de dor. Irmãos fazem as pazes quando vê o pai doente. O pai passou a vida toda pregando para os filhos. Só se juntaram quando ele adoeceu. Na melhor das hipóteses, né? Porque tem uns que se juntam quando o pai está doente e se escalpela quando o pai desencarna. É a função da dor, a função da doença. A função da doença do corpo é a cura do espírito. Toda vez que o seu corpo lhe der um sinal, é porque ele está curando sua alma. Seja por expiação de mazelas perispirituais que estão sendo expulsas, cada vez que o corpo desenvolve um tumor, é um tumor do perispírito que está sendo purificado. Então, como no caso do cabeça, o espírito estava sendo purificado pela hidrocefalia. Então, frequentemente seu corpo adoece, aliás, sempre. Se não foi nessa vida, foi na vida passada. Seu corpo adoece para expiar uma impureza do espírito. E a maior parte das suas doenças, porque é o seguinte, eu disse que um corpo saudável não é o desejável, mas também a gente adoece demais. A gente adoece demais porque a impureza do espírito adoece o corpo. A doença do corpo é para proteger o espírito da sua impureza. Então, você tem mágoa, vai expiar através de um tumor. Tem raiva, sua raiva vai ser somatizada, seu corpo vai lhe dar um aviso, melhor do que desencarnar com raiva. A maior parte das doenças são mecanismos de defesa. A gente sente febre para a infecção não se alastrar. A gente gripa para proteger os pulmões. A gente adoece para proteger o espírito. Para o espírito não se perder. O cara bebe. Pastor, padre, até no centro espírita diz, meu irmão, pare com a cachaça. Na hora que dá uma cirrose, que ele vai para o hospital e o médico diz para ele, pare com a cachaça, ele para. Às vezes, né? O cara está fumando, estou dizendo, fumo dá espírito obsessor, fumo não é legal. Na hora que dá um câncer, ele para de fumar.
O cara está trabalhando 15 horas por dia porque quer ser o homem mais rico do mundo. Na hora que dá uma crise nervosa e fica internado uma semana de estafa, ele ajusta a vida dele e vai lembrar que tem mulher e filho. Deus sabe o que faz. Ah, mas eu não sou assim, eu sofro. Meu irmão, se você sofre e você acha que você é inocente, é porque você ainda não fez a autoanálise. Seu corpo lhe avisa de quem você é. Seus sintomas frequentemente avisam que tem alguma coisa errada na sua vida. A origem da doença é o espírito. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Para cada sofrimento humano corresponde uma imperfeição moral. Então o corpo somatiza cada imperfeição moral do espírito. Qual é a função do corpo? É um recurso da misericórdia divina para que os espíritos expiem as suas imperfeições e se motivem a melhorar. Aí, quando nada funciona, o corpo adoece. Porque o corpo tem uma série de mecanismos. Eu fiquei surpreso quando eu estudei a pressão sanguínea e vi que o corpo tem 4 ou 5 mecanismos de controle de pressão. O calibre das artérias, a densidade do sangue, o batimento cardíaco, a absorção das células. Quando sua pressão descontrola, tudo deu errado. O corpo tentou se defender de todo jeito. Então, meu irmãozinho, quando você adoece, é porque sua vontade de ficar doente era muito grande. Porque nós não nos conformamos com a felicidade e nós projetamos a nossa doença pelos nossos miasmas psíquicos. Mas mesmo o homem saudável psiquicamente, o corpo vai ter uma doença porque atende funções evolutivas. Como Chico Xavier. Chico, o olho sangrando a vida toda. E aí perguntaram para ele, por que você não vai para o Arigó fazer essa cirurgia? Ah, não, porque quando o Arigó curar esse olho aqui, vai surgir outra doença, porque é uma necessidade kármica minha. Então, eu prefiro ficar com essa doença que eu já conheço, do que vir outra que eu não conheço. Chico tinha necessidade evolutiva de ter uma doencinha. Se Chico tinha necessidade evolutiva de ter uma doencinha, que será de mim? Porque nós voltamos a dizer, uma condição perfeita de saúde, de família, financeira, não é uma condição que a maior parte de nós está preparada para viver. Muitos homens só se mantêm na linha no casamento porque têm filhos. Porque quando o papai tem que pagar a escola de 3, 4 filhos, fica mais difícil ter dinheiro para amante. A realidade é essa. Então você tem desafios na vida que são para manter você na linha. É por isso que a coluna dói, a minha não, graças a Deus. Mas eu terei outros karmas. É por isso que tem. É por isso que tem o patrão chato, o cliente insuportável, o filho mal criado e o corpo dolorido. É para manter a gente na linha. Agora, o que acontece com muita frequência é que quando o espírito se desenvolve, a nossa necessidade de adoecer diminui. Diminui bastante. Se você já está na linha, não precisa de tanta lição. Você está praticando caridade, está amando as pessoas. Então, não precisa de tanto corretivo.
É por isso, deve ser essa a causa de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que é eu estudo e não entendo. Tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. E os espíritas não morrem, um espírita dá maior trabalho para desencarnar. Eu fico impressionado com isso. Eu já perdi algumas oportunidades de desencarnar. E eu vejo os espíritas com 80, 90 anos de idade, tudo aí. Divaldo Franco tem 96 anos e faz palestra. Eu convivi, falar bem dos... um espírita não pode falar bem de si mesmo, mas falar dos amigos eu falo. Então eu vou falar do meu amigo. Eu convivi com o seu Evelásio, com 80 e poucos anos de idade, caminhando a cidade toda pedindo dinheiro para os idosos que ele sustentava do lar de idosos. Desencarnou com 80 e poucos anos. Mas era caminhando por aí, tinha mais disposição do que eu. Aquele homem vivia para fazer caridade. Então, eu falo do que eu vejo. Eu vejo a condição orgânica das pessoas que vivem para fazer caridade. A condição orgânica de um ser humano que está com a vida pautada na caridade, na oração e no estudo é completamente diferente. Volto a dizer, Divaldo, olha, faz mais de 10 anos que eu vejo a comunidade espírita esperando o desencarne de Divaldo. É hoje, amanhã, agora vai, e ele não vai. Dizer que teve um médico que matou ele, o médico foi e ele ficou. E ele faz palestras brilhantemente. A única coisa que mudou na situação dele é que agora ele faz palestra sentado. Mas tem muito jovem que não faz nem em pé. E tem mais de 90 anos. Por quê? Porque ele criou 300 crianças. Não foi 3. Entre as milhares que ele serve. Então, logicamente, isso eu posso prometer em nome da ciência espírita. A condição de saúde de uma pessoa que faz caridade é completamente diferente de uma pessoa que vive pelo próprio umbigo. Isso não quer dizer que a pessoa não vai ter doença nenhuma, porque o corpo é de carne e ele envelhece. Mas, se o espírito tiver uma condição de equilíbrio psíquico, porque é o espírito que forma o corpo, é a doença do espírito que passa para o corpo, o espírito vai se curando com a prática do amor, com a prática da caridade, e ele vai ter um corpo saudável, conforme lhe permita a lei de Deus e a sua condição evolutiva, conforme as suas necessidades espirituais. Mas a saúde do corpo ainda não é o importante, porque tem muito jovem, forte, bonito, saudável, bem alimentado, depressivo. E frequentemente a sua doença física é que não te deixa ficar deprimido. Sua dor no rim, sua gastrite. Antes de você ficar deprimido ou enlouquecer, Deus te manda uma gastrite. Para você já ir corrigindo algumas coisas. Mas tem um monte de gente aí com um corpo perfeitamente saudável. Só o sistema nervoso que não, né? Que estão com mais problemas do que a gente que tem umas dorzinhas, porque a dor do corpo conserva o equilíbrio do espírito. E para aqueles que estão achando que eu estou exagerando, que o negócio é ser bonito e saudável,
para ter uma vida feliz. Eu gostaria que vocês, é uma experiência única, pouca gente sabe, procurem no YouTube a palestra de um homem chamado Jerônimo Mendonça, também conhecido como o Gigante Deitado. O nome da palestra dele é Alegria de Viver. Este homem era um atleta, homem alto, forte, por volta de 18 a 20 anos, ele começou a desenvolver uma doença degenerativa no sistema nervoso. Ele ficou quadriplégico. Só que ele é palestrante espírita. Já desencarnou. Ele ia carregado na cama para fazer as palestras nos centros espíritas. E você acha que não pode vir para o centro espírita porque está com dor de cabeça hoje. É seu obsessor, meu irmão. Ele ia carregado na cama fazer as palestras dele. Ele teve uns probleminhas na encarnação passada dele, que fizeram isso com ele. Durante as palestras ele cantava. Ele gostava de cantar. E a palestra dele que tem no YouTube chama-se Alegria de Viver. Então, na hora que você achar que tem algum problema na vida, que seu corpo não corresponde às suas expectativas, procure no YouTube o Gigante Deitado, assistam a palestra, porque o mais importante é que a gente tenha a alegria de viver. Os espíritos dizem que a felicidade é a consciência pura. Jerônimo Mendonça tinha consciência pura. Teve um dia que ele chegou em Chico, o peito dele estava sangrando, estava saindo sangue do peito. Ele se queixando, Chico, tadinho de mim. Aí Chico olhou para ele e disse, olha, nosso irmão Jerônimo está com uma flor no meio do peito. Jerônimo, você sabe o que é isso aí? Não. Isso aí é a autocompaixão, é a pena que você tem de si mesmo. Jerônimo deixou de sentir pena de si mesmo e o sangue parou. Nunca mais o peito dele sangrou. E ele viveu uma vida feliz. O que é mais importante? Ter uma vida confortável, um corpo saudável ou ser feliz? Ser feliz conforme a nossa condição evolutiva permite. O que é mais importante, nós termos paz de espírito ou termos a paz do mundo? Então, para todos, eu lembro as palavras de Jesus. A minha paz vos dou, que não é a paz do mundo. A paz do Cristo frequentemente exige caminhos que nós não entendemos. Mas Deus é infinitamente inteligente, infinitamente poderoso, infinitamente bom. Ele sabe o que faz. Ele sabe todos os pedidos que Ele nos nega para o nosso próprio bem. Ele sabe todos os desafios que Ele manda para nós, para que nós sejamos felizes. E a todos vocês e a todos nós desejamos uma compreensão mais perfeita da lei de Deus e a paz de Jesus. Tanto esclarecimento nos trouxe, mensagem edificante, em mostrar que nós não somos coitadinhos, não somos, como eu posso dizer, é o coitadinho mesmo. Aqui não tem ninguém coitado, né? Todos nós temos um propósito de estarmos aqui nesse processo de evolução, e a dor é necessária para cada um de nós viver esse processo, Como o Marcelo bem trouxe, a dor nos convida
a sair da nossa zona de conforto. Porque se a gente tem uma vida totalmente confortável, o que é que vai nos convidar à nossa mudança, à nossa transformação necessária como espírito para que a gente caminhe, né? E todos nós necessitamos disso. A doença nos convida e nos aproxima. Quem passa por processos e vive processos em família, principalmente processos de dor, de doença, nos coloca mais em conexão com Deus. É quando a gente procura Ele, porque é na dor que a gente procura. A gente procura a Deus quando a gente está feliz? Será que quando a gente está plenamente como a gente acha que está, né, feliz, a gente procura a Deus? A gente agradece a Ele os momentos vividos, mas quando a gente está na dor, a gente está o tempo inteiro pedindo a Ele a transformação, pedindo a Ele a resiliência, pedindo a Ele que amenize o nosso processo e nos coloca mais próximos dEle, né? É bem assim que a gente só procura quando a gente necessita. E a dor nos faz isso. Quero dar um segundo aviso, que próxima semana a gente se aproxima do Natal, né? No domingo será a véspera do Natal e na segunda, o dia 25, que a gente comemora o Natal. Então não teremos a nossa doutrinária, tá? Aviso a todos. E assim, nós vamos pedindo aos nossos queridos irmãos passistas para que eles se coloquem nos seus lugares para a gente ministrar o passe. E logo em seguida teremos a nossa fluidoterapia, tá? E eu convido o nosso querido irmão Marcelo para que ele volte para que ele venha fazer a nossa prece final da nossa doutrinária de hoje. Deus Todo-Poderoso, dê a seus filhos mergulhados nas ilusões da matéria a compreensão da realidade do Espírito. Proporciona neste momento que cada um aqui sintonize com seu Espírito protetor. Que nesse momento seus eflúvios, suas vibrações divinas, façam-nos elevar-nos acima das ilusões da matéria, acima das nossas preocupações mundanas, e vermos as glórias do céu. Nesse momento, Senhor, nós pedimos a assistência dos espíritos superiores, a fim de adquirirmos um grau de sintonia, de entendimento com a espiritualidade superior. Que os espíritos amigos consigam nos tirar da nossa baixa sintonia, das nossas preocupações terrenas, e nós consigamos visualizar a vida eterna. E assim, Senhor, nós agradecemos a Deus por ter nos criado, a Jesus por ter nos dado o exemplo e o caminho, e aos espíritos superiores presentes por nos dar o amparo moral e caminhar juntos conosco.
pedimos, Divino Mestre, que faça cada um de nós instrumentos da Tua paz e que nós consigamos desenvolver e brilhar a nossa luz. Que assim seja.